O governo autorizou hoje o reajuste de até 6,31% no preço dos medicamentos. O aumento foi autorizado pela Câmara de Regulamentação de Mercado de Medicamentos e publicado no Diário Oficial da União. No ano passado, o reajuste autorizado pelo governo para medicamentos vendidos em todo o país chegou a 5,85%. A depressão é uma doença silenciosa e dos tempos modernos, e o número de pessoas que enfrentam a depressão só tem crescido. O tratamento envolve a ajuda de muitas pessoas. Veja na reportagem de Fabiana Conrado e Bob Alves. Após a morte do irmão, Leonardo entrou em um quadro depressivo. Foram mais de 2 anos convivendo com a doença. Nesse período, o gerente de lojas perdeu o emprego e se afastou dos amigos. Hoje, 8 anos depois, ele afirma ser um novo homem. Eu acho que, no meu caso, além de Deus, foi a força de vontade de superar, né? São muitas barreiras. É um processo de que a depressão, a minha foi um processo para entrar, ela aumentou com essa perda que eu tive do meu irmão e é um processo para sair dela. Já o caso de Poliane foi mais complicado. A dona de casa de 26 anos teve depressão depois da separação há quase 3 anos. Mãe de 2 filhos, ela chegou a perder 7 quilos. Mas deu a volta por cima com a ajuda da própria família. Com a ajuda dos meus pais, né, e amigos, que foi essencial, que eu fui superar, mas foi assim depois de 2 anos, né, que foi muito difícil, né, aí eu superei assim em partes, né, porque tem dia que eu levanto super bem e tem dia que eu levanto com a alta astral lá embaixo. Não é fácil diagnosticar a depressão. A mudança de humor, o sono, perda de peso, falta de apetite e o desânimo são sintomas iniciais da doença. Mas muita gente ainda confunde a tristeza momentânea com a depressão. Para diagnosticar a doença, o primeiro passo é procurar a ajuda de um profissional. Geralmente, a primeira pessoa que atende esse paciente é um médico. Pode ser um clínico, que às vezes ele vai parar, né, nas mãos de um clínico, ou de um psiquiatra. Então, esse médico ele vai fazer um diagnóstico e, uma vez sendo constatado que ele tem uma depressão, ele vai fazer as indicações, né, tanto medicamentosa quanto psicoterápica. Nas mulheres, os casos da doença são mais comuns da menopausa, em situações de emoções mais intensas. Já nos homens, entre os 18 e os 40 anos, em épocas de decisões importantes. Mas, atualmente, o quadro pode ser também um fator hereditário. Ela tem um fator genético, sim, tá? Mas não quer dizer que quem tem um familiar, um pai, uma mãe ou alguém mais próximo que tem depressão, que necessariamente ele em um momento da vida ele vai se desenvolver um episódio depressivo. Pode acontecer e a probabilidade é muito maior do que uma pessoa que não tem, né, alguém na família que tenha depressão. Por ser uma doença, o tratamento é feito com a ajuda de medicamentos, além do acompanhamento psicológico. Para esse psiquiatra, a família também faz parte do tratamento da depressão. A depressão, ela é considerada uma doença, então ela pode passar sozinha, mas é temerário não fazer nenhum tipo de tratamento, nenhum tipo de cuidado para essa doença. O tratamento médico ou o tratamento psicológico, ou os dois juntos, vão ser necessários na maior parte dos casos. A manutenção de boas condições de vida, boas relações, a questão de atividade física, né? todo esse tipo de situação, isso pode favorecer a melhora da depressão, o apoio da família, a ajuda dos amigos também pode favorecer isso. Depois do intervalo, conheça o trabalho do Lar dos Velhinhos, que existe há mais de 7 décadas em Valadares. O Jornal das 7 volta em instantes.